Isso. Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um Podiumcast esportivo. Realizado pela ACMESP, Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo. Essa que representa legitimamente os secretários do nosso estado. E sob a direção e a produção da Suen TV, que temos um grande agradecimento a todos os membros da equipe, que há mais de um ano e meio estamos regularmente fazendo esses programas, buscando trazer os secretários municipais para falar da sua cidade, da sua administração, como dirigentes esportivos, que são a iniciativa privada que busca também fomentar muito o esporte. E hoje nós estamos recebendo um grande amigo, uma pessoa que temos uma larga convivência aí de trabalho e falando sobre o esporte universitário. Hoje recebemos o presidente da FUP, FUP é a Federação Universitária Paulista de Esporte, o nosso querido professor Kalel Brandão. Seja bem-vindo aqui, meu querido doutor, professor, né, que é formado em Direito, inclusive. Bom, boa tarde aí a todos. Primeiramente, quero agradecer aí ao meu amigo Mausler Paulinetti, o mestre, que nos convidou para poder estar participando. A gente sempre acompanha aqui o Podiumcast, né, com os convidados. Acho que é um conteúdo bem interessante, bem relevante para todos nós aí que somos do segmento esportivo. E poder estar aqui, poder falar um pouco do esporte, um pouco do esporte universitário, é uma oportunidade aí bem interessante. E ainda na companhia aí do Mausler Paulinetti, que é um professor que nos ensinou a todos nós aí que trabalhamos com gestão esportiva. É uma oportunidade de ouro, agradeço o convite. Obrigado, você é um grande amigo. Kalel, para que os nossos internautas, as pessoas que nos acompanham, você assumiu a federação, a FUP, mas você foi diretor, membro, superintendente. Mas antes disso, você foi presidente de uma grande atlética. Gostaria que você começasse a dar essa narrativa do seu envolvimento com o esporte universitário. Porque alguns pensam que é agora, nesse momento, que você apareceu como dirigente. Não. Você tem uma história, inclusive a raiz do esporte universitário, que são as atléticas. Queria que você falasse qual é a atlética que você presidiu e que esteve muito envolvido. O esporte universitário ele tem uma grande relevância aí dentro da minha trajetória, porque foi através do esporte universitário que eu tive contato mais a fundo com o esporte em si e com a gestão esportiva. Então, eu entrei ali na faculdade em 2008, tive a oportunidade de fazer parte da Atlética 11 de Agosto, né? Associação Atlética Acadêmica 11 de Agosto, que é a atlética da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, o Direito USP, né? A famosa Sanfran. E foi ali que eu tive os primeiros contatos mais importantes ali com o esporte em si. Então, enquanto calouro, eu pratiquei várias modalidades, competi ali no judô, participei dos intercalouros e fui mais a fundo no rugby. E comecei ali a treinar, conheci a modalidade na faculdade, comecei a treinar na faculdade. Depois do segundo, terceiro ano, e com mais contatos ali com a Associação Atlética, acabei virando diretor. Então, fui diretor de patrimônio, posteriormente diretor de eventos. Depois fui vice-presidente, até em 2012 ser o presidente da Associação Atlética 11 de Agosto, que, por coincidência, é uma das atléticas sócio-fundadoras da FUP, né? Então, a FUP, que vem ali desde 1934, na sua assembleia de fundação, estava presente ali a Atlética 11 de Agosto, na época ainda como departamento do Centro Acadêmico 11 de Agosto, e junto com outras entidades da Universidade de São Paulo, do Mackenzie, fundaram a federação, a FUP, que é uma das mais antigas federações universitárias do Brasil. Então, essa história está muito entrelaçada, e foi aí que, a partir
do meu processo dentro da 11 de agosto, que eu vim conhecer a federação e pude entender um pouco mais como funciona o esporte universitário federativo, confederativo. Não, muito bom. E a FUP está fazendo 91 anos, né? A FUP Fez 90... Ela fez 90 anos no ano passado. A gente teve uma série de Setembro, comemorações. Né? Isso. Em setembro, a gente teve uma série de comemorações ao longo do ano. A principal foi durante a COB Expo, em parceria ali com a EA e com a UCOB, que nos cedeu o espaço. Então, a gente fez uma cerimônia ali, uma integração, que a gente recebeu diversos antigos presidentes da FUP, que tem aí uma galeria de presidentes e de antigos diretores aí especial. Como exemplo, o próprio Aurélio Miguel, que me antecedeu, foi presidente de 2012 a 2020. E se você puxar aí ao longo da história da FUP, você tem nomes como Constâncio Vaz Guimarães, como ex-presidente. Tanto que a primeira eleição da FUP foi entre Constâncio Vaz Guimarães e Ícaro de Castro Melo, quem dá o nome para o ginásio e para a pista de atletismo ali do Ibirapuera. Então, foram grandes presidentes e sendo sucedidos por outros grandes nomes que conseguiram levar a federação nesses 90, vai fazer 91 anos. Aliás, ano passado, acho que 5 federações estavam nesse patamar de mais de 90 anos. A FUP, basquete, atletismo. A gente teve uma cerimônia também em homenagem conjunta, ali na né? Lesp, uma cerimônia conjunta, em que participou a FUP, a Federação de Atletismo, a Federação de Basquete. Não me recordo quais mais, mas eram, acho que creio, 5 federações que participaram. Federação de Tênis. Tênis também. E acho que teve mais 1 ou 2 entidades que participaram ali numa iniciativa do Altair, né? Altair Moraes. O deputado Altair Moraes, que é isso. presidente da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa. Então, isso demonstra a importância, a seriedade do esporte universitário, que vem há décadas desenvolvendo realmente um circuito de eventos, porque a Federação de Karatê é Karatê, Judô é Judô, Atletismo é Atletismo. A FUP trabalha com todas as modalidades, fomentando dentro do seio universitário o sistema competitivo. Oxalá a gente pudesse ser que nem os Estados Unidos ou outras potências que trabalham de uma forma mais profissional o esporte universitário. A própria instituição de ensino fomenta esse apoio. Aqui são poucas que entendem dessa importância. Mas hoje, Kalel, vocês estão trabalhando com quantas modalidades, mais ou menos, para os internautas, secretários que nos acompanham, entender esse sistema? O esporte universitário, ele cresce a cada dia, né? Eu acho que o mais importante dentro dessa estruturação do esporte universitário, que tem acontecido nos últimos anos, cada vez mais tem ficado claro que a gente tem 2 movimentos de esporte universitário no Brasil. Você tem um movimento mais próximo ao alto rendimento, mais próximo ao rendimento, que é o organizado pelas próprias instituições de ensino, e, em paralelo, você tem o movimento do esporte universitário mais ligado às associações atléticas acadêmicas. Aqui em São Paulo, a gente acaba, muitas das vezes, a gente tem uma visão meio míope e acaba vendo o esporte universitário só como uma manifestação das atléticas, sendo que na manifestação das instituições de ensino, você tem São Paulo como uma das grandes potências do Brasil, é a maior campeã do Troféu Eficiência da CBDU. Você tem diversos atletas que são beneficiados pelo esporte universitário. Então, hoje, você tem uma estimativa aí de mais de 1.000 atletas beneficiados com bolsas de estudo no estado de São Paulo. E cada vez mais o esporte universitário tem avançado para a gente ter cada vez mais essa diferença, mais nítida essa diferença e poder trabalhar as 2 vertentes. Hoje, dentro da FUP, a gente trabalha já dessa forma, com a FUP organizando o JUBES Fase São Paulo, que são as seletivas para o JUBES voltada para as instituições de ensino,
Em paralelo, a gente organiza o Campeonato Paulista Universitário, tanto de ligas e atléticas gerais, o Campeonato Paulista Universitário de atléticas acadêmicas. E a CBDU também já foi para essa linha. Hoje a gente tem o JUBES, que é o JUBES tradicional, que quem conhece aí o JUBES sabe como funciona, e já há 3, 4 anos a gente foi criado pela CBDU o JUBES Atléticas, que procura casar esses dois movimentos dentro do guarda-chuva do esporte universitário confederativo e federativo. Então você consegue. Então agora vocês abriram um naipe que são específicos de atléticas e o outro que já vinham só das próprias universidades. Exato. E aí, quais são as universidades hoje que estão se destacando dentro do esporte universitário? Há anos já a gente tem aí a Unip, a Unisantana como as principais expoentes aí do esporte universitário no estado de São Paulo. Mais recente, a gente teve o crescimento da UNG, que são as universidades que têm programas de bolsas mais avançados e que procuram bastante essa correlação com o esporte de alto rendimento. Então, vários atletas, às vezes olímpico, atletas de seleção, acabam sendo beneficiados por esses programas. Junta-se a elas ali, por exemplo, o Mackenzie, que já tem um programa de esporte universitário tradicional, só que não tem um viés tão de rendimento, mas de qualquer forma é um programa que atende um grande número de atletas aqui no estado. E você tem a Unicamp, a USP, como universidades públicas que trabalham muito o esporte universitário. Então, você pega a Unicamp hoje, eles contam com a parceria da universidade, que financia a inscrição da Unicamp nas competições esportivas, financia a ida dos atletas para os eventos nacionais. Na Universidade de São Paulo, você tem ali o CPUSP, que talvez seja um dos principais centros esportivos universitários do país. Então, essas são, acho que, talvez as principais expoentes aí do esporte universitário dentro do estado de São Paulo. Não, excelente esse quadro que você colocou dessas instituições que realmente fazem o esporte universitário avançar. Eu sei que na época do Aurélio Miguel, que você fez parte da diretoria técnica, teve uma grande sacada de dar uma descentralizada na modalidade como em si, quer dizer, nas competições, criando algumas regionais. Eu lembro que teve Ribeirão Preto, São José dos Campos, Santos, Campinas, que era a Carina, né, que eu lembro até hoje. Eu encontrei uma vez aí recentemente, foi legal reencontrá-la. E eu sei que vocês tinham algumas sedes. Isso se mantém? Se não for dessa forma, tem alguma oportunidade dada para esse pessoal que estão mais distante? A gente continua com esse viés de cada vez mais descentralizar o esporte universitário dentro do organograma da FUP. Hoje a gente tem trabalhado não mais em 4 conferências, apesar delas existirem dentro da nossa, mas a gente junta São Paulo e Baixada Santista, Campinas e Ribeirão Preto. Então a gente tem feito o Campeonato Paulista Universitário em São Paulo e o Campeonato Paulista Universitário no interior, e eles se cruzam num Final Four que acontece anualmente. Então, dentro da nossa programação para esse ano, a gente vai ter o Campeonato Paulista a partir de agosto, tanto em São Paulo quanto no interior, e o Final Four cruzando os campeões no final de novembro e início de dezembro. Avançando em relação a isso do Campeonato Paulista, já acontece há alguns anos. Esse ano é o primeiro ano que a gente está levando esse sistema também para a seletiva do JUBES. Então, o JUBES Fase São Paulo, que é a seletiva oficial de São Paulo, para definir quem vai participar, quem vai representar o estado no evento nacional da CBDU. Hoje a gente tem uma conferência com as equipes de São Paulo, com as universidades de São Paulo, e uma conferência com as universidades do interior, que tem participado lá esse ano Unicamp, PUCamp, UFSCar e Unesp. Elas vão competir entre elas, depois fazem um cruzamento com as equipes aqui da Liga Ouro de São Paulo, e em agosto fazem o Final Four com as equipes da Série Diamante. E aí já serve como seletiva para o JUBES. Aí o campeão do Final Four em agosto é quem vai representar o estado no JUBES, que esse ano vai ser em Natal.
Então, Kalel, qual mais ou menos as modalidades que a FUP desenvolve? Hoje o calendário da CBDU está bem extenso, são mais de 30 modalidades. A gente tem tentado trabalhar todas elas em âmbito estadual, algumas até a mais em relação ao calendário da CBDU, mas aí, citando alguma dessas modalidades, as mais tradicionais, modalidades de quadra, futebol, atletismo, natação, judô, jiu-jitsu, taekwondo, karatê, tênis de mesa, até modalidades menos tradicionais que a CBDU tem, de certa forma, sendo pioneira aí no apoio a essas modalidades. Então, por exemplo, o basquete X1 integra o calendário do JUBES desde o ano passado, o futebol X2 e X1. O X2 integrou o ano passado e esse ano está integrando também com o futebol X1 e o futebol X2, futebol society, a gente tem as modalidades de esportes, LoL, Valorant, CSGO, EAFC, Brawl Star. Então a gente tem uma gama de modalidades aí bem interessantes e umas que são quase que criadas para o JUBES, né? A gente tem até hoje o acadêmico é uma disputa dentro do JUBES. Então você pode ir para o JUBES representar a sua universidade numa competição que é a apresentação de trabalho acadêmico, em que os alunos apresentam o trabalho, tem uma banca que analisa e conta com uma modalidade do quadro geral da CBDU. Então a gente tem hoje, acho que, e fora, já falei tantas e nem citei, por exemplo, o JUBES Praia, que é um JUBES específico para modalidades de praia. Então tem vôlei de praia, futevôlei, beach tênis, hand beach, skate, basquete 3x3, wrestling, beach wrestling, cross training. Então, para você ver o tamanho que está o esporte universitário hoje e assim, a gente tenta, no estado de São Paulo, realizar todas essas modalidades. E São Paulo, na maioria das modalidades, sempre consegue ser bem competitivo. Não, o importante é que na tua administração veio essa oportunidade de realmente aquele universitário que estava praticando uma modalidade de uma forma individual, federado em alguma federação, e se houver outros, vocês estão dando oportunidade, independente de quantidade. Vocês realmente estão abrindo essa possibilidade. Pickleball está entrando ou não? Que é um amigo nosso, é uma entidade caçula aí que está estourando, hein? Não, o pickleball é um fenômeno, né? Até acompanhei, tive recentemente no Campeonato Brasileiro de Pickleball, que foi no SESI, foi semana passada, uma ou duas semanas atrás. A gente estava com o atletismo da FUP no CPU, espera próximo, dei uma passada lá no pickleball, conhecer um pouco a modalidade. Mais de 1.300 atletas, mais de 1.300 inscrições, quase 1.000 atletas participando. E é uma modalidade que tem um potencial, acho que, gigantesco, né? Ele já é uma potência nos Estados Unidos e eu acho que tem tudo para virar uma potência aqui no Brasil. Modalidade que lembra muito o beach tênis, né? E se seguir os passos do beach tênis, não duvido de que em poucos anos aí já vai estar em todo lugar, conhecido por todo mundo. Inflamou. E também você inovou dando possibilidade para o e-games, né? Que vocês também estão desenvolvendo a modalidade de e-games, né? Que já são quantos anos vocês estão trabalhando isso? A FUP há muitos anos já trabalha com e-sports. A gente tem uma competição proprietária, que é o Campeonato Paulista Universitário de Esportes, que a gente faz em parceria com uma agência que chama MVP Network. Então, essa competição já teve 4 ou 5 edições, com finais na BGS, uma das edições com patrocínio do Banco Next na época. Então, é uma manifestação que a gente entende que tem um potencial muito grande dentro do esporte universitário e que também compõe o calendário de modalidades do JUBES. Inclusive, a gente abriu inscrições ontem para a fase online do JUBES, para as equipes, que como funciona hoje, a gente faz a seletiva aqui no estado de São Paulo. Aí são 4 equipes que se classificam para a fase online nacional, elas competem a nível nacional e as 8 melhores fazem o Final 8, como que eles chamam, dentro do JUBES em Natal. Então, vai ser em Natal? Vai ser em Natal.
Então, são 8 equipes a nível nacional que vão participar do Jubes Natal ali no eSports. Como eu citei, a gente tem LoL, CSGO, Valorant, EAFC, Brawl Star e... Bom, são 6, não me lembro a sexta. Pô, também lembrar Quase. tudo, pelo que você viu, já deu 40 modalidades. Sim, sim. Aliás, em duas, o Henrique Guimarães, que é o presidente da Federação Paulista de Judô, está mandando um abraço para você. Também está bem otimista aí com o campeonato universitário, até que a federação, você se alinha bem com os presidentes, né? Você é amigo de todos, né? Então, O Henrique é parceiro, o judô é um parceiro de longa data, não só da FUP, mas como do esporte universitário como um todo, né? O atual presidente da CBDU, o ex-presidente da CBDU, Luciano, era judoca, agora ele é vice, o Alinha assumiu a presidência, o Aurélio, judoca também Aurélio, aqui. Então, o todos judô, os olímpicos, hein? sim, o judô é uma das modalidades que mais traz resultado para o Brasil também na Universiade, e São Paulo sempre tem uma participação significativa no quadro de medalhas ali do Jubes com os atletas judocas, alguns, muitas das vezes, com atletas olímpicos participando. Mais recente, a gente teve, por exemplo, o Baby competindo enquanto atleta da Unip, e a nossa expectativa sempre é ir com uma delegação muito forte para os eventos nacionais. Até para que todos possam saber, secretários também, o esporte universitário sempre foi um celeiro de grandes atletas. Eu lembro, Hortência jogou, Oscar, tem o Gustavo Borges. Ou seja, você falou de atletas olímpicos, isso não é de agora. Desde o passado da FUP, sempre foi um ambiente para esses atletas até terem um destaque também, mais do que na sua própria modalidade, mas dentro do universo universitário. Sim, então, sempre foram destaques, né? Não, e para trazer dados mais recentes, a gente teve agora a seletiva para o Jubes do atletismo, a gente fez agora no dia 4 de maio no CPUSP, 6 ou 7 atletas estavam no Sul-Americano de atletismo na semana anterior e estavam competindo a seletiva para o Jubes com a FUP lá. Dos atletas que estão no 4%, que acabou de competir o Mundial de Revezamento, 3 atletas são universitários aqui de São Paulo. E a gente tem, basicamente, o top 1 e o top 2 do Brasil como atletas universitários, que é o Bard e o Eric, que são atletas da Unisantana, estavam no Mundial de Revezamento. O Vitor Hugo, atleta da Unip, estava no Mundial também de Revezamento, para você ver o potencial que tem o esporte universitário aqui no estado de São Paulo. Uma qualidade técnica, assim, e aliás, eu lembro que tem uma competição que serve de índice para que eles possam ir para uma Olimpíada ou para alguma competição, que o esporte universitário, a CBDU, passa a ter uma legitimidade de poder dar o índice para os atletas, né? Que seria a antiga Universiade, agora chama Jogos Mundiais Universitários. Acontece esse ano na Alemanha. Se eu não me engano, é final de julho, agosto. Então, a gente está em fase de composição das delegações. Então, dependendo da modalidade, tem uma regra específica, né? Então, por exemplo, a seletiva do judô vai ser agora no final do mês em Brasília, em que vão competir os 4 melhores do Jubes do ano passado e 2 indicados pela CBJ. Aí eles competem, o campeão representa o Brasil na Universiade, né? Representa a CBDU na Universiade. No caso do atletismo, esse ranking é feito com base no índice oficial da modalidade. Como aqui a nossa competição foi em parceria com a Federação Paulista de Atletismo, ela contou com um delegado da CBAT e caso o atleta tivesse ali, por exemplo, o PB dele dentro da competição, valeria como índice na briga pela vaga da Universiade. E agora, no final do mês, a gente vai com quase 40 atletas de atletismo para essa que vai ser a última oportunidade ali deles comporem um índice que vai ser de 28 de maio a 1 de junho em Brasília. Poxa, e o Brasil, São Paulo, realmente tem um destaque muito grande. O Brasil realmente entrou até com o apoio daquela mudança na Lei Piva, onde houve um investimento também para o esporte universitário. A CBDU deu uma elevada na sua capacidade técnica, né, administrativa também, de gerenciamento.
E a Universidade, como que nós estamos no cenário? Porque a gente sempre ficou patinando. De uns anos para cá, com esse apoio, como se fosse um profissionalismo agora do esporte universitário, com a sua gestão, a do próprio Luciano, que veio batalhando há muitos anos, o Brasil, como ele está no cenário mundial? O esporte no Brasil como um todo, acho que ele é um antes da Agnello Piva e outro depois da Agnello Piva. O esporte universitário não é diferente, né? Então, desde 2004, a CBDU ela recebe recurso advindo da Agnello Piva e aí a gente tem o esporte universitário tem passado por um processo contínuo de estruturação e melhora. Hoje, a CBDU tem um orçamento aí na casa de 30 a 35 milhões ano, que isso financia todo o calendário da CBDU e do esporte universitário ao longo do ano e também ali financia a participação nos eventos internacionais. Então, a cada ano ali, isso varia um pouco ali porque normalmente você depende de um complemento de recurso por parte do governo federal, de convênio, para poder compor a delegação. Esse ano ainda não foi divulgado qual vai ser o tamanho da delegação do Brasil na Universidade. E a cada ano o Brasil tem conseguido bons resultados, ampliando a sua participação, levando mais modalidades, levando mais atletas. Então, acho que toda essa estruturação que o esporte passou pós 2004 também é realidade dentro do esporte universitário. Muito bom. Bom, tem uma pergunta. É amigão, irmão, e ele é presidente da Federação de Vôlei Adaptado. E ele até me fez uma pergunta, como a FUP trabalha o paradesporto? Tem alguma competição específica? É fácil de identificar, porque vontade não falta. Lá atrás a gente tentava, mas às vezes não tinha uma quantidade de atleta para fazer uma competição. Hoje tem algum programa nesse sentido, Kalel? Não, o paradesporto hoje ele tem duas manifestações aí dentro do esporte universitário. Por um lado, você tem os Jogos Paralímpicos Universitários, que são realizados pelo próprio Comitê Paralímpico e também financiado pela Agnello Piva, né? Então, anualmente o CPB faz a competição que conta com a parceria da CBDU e o paradesporto também compõe as modalidades do JUBES. Então, por exemplo, agora a gente está indo para Brasília, você tem tênis de mesa paradesportivo, badminton paradesportivo, você tem o atletismo paradesportivo dentro das modalidades do quadro. Em Natal, a gente vai ter a natação e a natação paradesportiva também compõe esse quadro. Então, a gente tem essas iniciativas dentro do quadro dos eventos nacionais. A gente ainda não chegou a ter demanda para conseguir realizar eventos em caráter estadual. Normalmente, a gente abre as inscrições, o número de inscritos acaba sendo menor do que o número de vagas dentro da disponibilidade da CBDU e esses atletas acabam indo diretamente para os eventos nacionais. Então, eu quero mandar um abraço para o Marcos, que é o mergulhiano, que é o presidente que fez a pergunta. Se houver, por exemplo, atletas do vôlei adaptado, uma quantidade de universitários, que não pode ser fora, e quiser participar de uma competição, ele pode te procurar para fomentar isso. Aliás, qualquer outra modalidade que tenha um número de inscritos e alunos universitários. Né? A modalidade coletiva, a gente ainda não teve nenhuma experiência de organização dentro do quadro da FUP. Até porque isso demandaria você ter esses atletas dentro de uma mesma universidade. E o que dificultaria, talvez, a gente conseguir a composição de equipes. A CBDU até tentou, há alguns anos, o basquete cadeira de rodas, mas aí a gente não teve a demanda ali de universidades para que a gente pudesse realizar os eventos. Até diferente do que, talvez, quem lembre um pouco de como era o esporte universitário, talvez antes de 2005, que era uma competição, as competições nacionais eram por estado, então você fazia uma seleção de São Paulo para poder competir.
já tem aí quase 2 décadas que isso é feito por instituição. Então, o time da Unip que vai, o time da Unisantana que vai, o time da UNG que vai, não é mais uma seleção do Estado. E então, o que torna um pouco mais difícil você realizar esse tipo de modalidade. Então, para a gente conseguir ter uma competição de vôlei adaptado, por exemplo, no Estado, eu precisaria que 2, 3, 4 universidades tivessem condições de montar um time de vôlei adaptado. E, da mesma forma, em âmbito nacional, precisaria que você tivesse aí 5, 6 universidades nacionais que tivessem essa modalidade para que a gente pudesse ter um evento dentro dos quadros da CBDU. Bom, se tiver alguma ideia aí para contribuir com a FUP, o Kalel fica à disposição para que possam sugerir alguma coisa, né? Sim. Da forma não só coletiva, mas se tiver algum atleta de algum município ou aqui de alguma universidade, como você falou, muitas modalidades individuais se tornam mais fáceis para fomentar uma competição. E o importante é que o Comitê Paralímpico fica junto para a realização dessas competições. Então, aliás, toda a estrutura lá do CPP é magnífica. O CPB é excepcional. Aliás, estamos acertando uma visita técnica com os secretários. Todo ano nós fazemos uma visita levando secretários para conhecer a estrutura do comitê. Semana passada estive lá e estou aguardando uma data para que eu possa passar aos senhores secretários, senhoras, a possibilidade de conhecer toda aquela estrutura que é fantástica e, salvo engano, Kalel, é a segunda maior estrutura do mundo, entre a primeira e a terceira estrutura do mundo. Então, isso é de extrema importância. E aí, nós comentamos aí dessa situação da FUP, as questões aí da CBDU, universidades. E hoje, qual a FUP, na sua gestão, qual é a relação com as secretarias municipais? Porque a gente sempre tenta aproximar, e já fizemos isso, um debate entre alguns secretários e dirigentes, para que juntos possam otimizar os espaços que existem na municipalidade e as federações, com a estrutura que tem das suas competições, estarem ali, numa parceria, cedendo ginásio, estrutura, alguma outra coisa e ter realmente um grande evento na cidade, porque leva público, leva gente, consumidores. A FUP, a sua relação com esse sistema público, como tem caminhado o diálogo, a acessibilidade com relação a isso? O que eu acho é que o esporte ele só funciona quando tanto o sistema federativo quanto as secretarias de esporte caminham em conjunto. Então, as federações hoje, elas dependem desse apoio do poder público para poder desenvolver as suas competições, as suas iniciativas. Hoje, a FUP ela tem uma parceria muito forte com a Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo. Então, a gente tem parcerias que são desenvolvidas ali, tanto na questão de financiamento das competições universitárias, quanto na cessão de espaço público. A gente procura parcerias na Grande São Paulo, procura parcerias no interior, ali com São Carlos, com Campinas, com Ribeirão Preto, e isso é fundamental. Então, a gente conseguir ter esse trânsito facilitado com os secretários de esporte é fundamental para poder fazer com que as coisas andem. Eu acho que muitas vezes eu acabo tendo alguns gestores. Acho que é importante que o gestor público ele tenha um entendimento de que o espaço esportivo, quando ele fica parado, quando não se dá o uso, é dinheiro público desperdiçado. E muitas vezes você tem muita gente que tem a visão ali de que
vai usar, vai desgastar, não, vai ter o custo de água, de energia. A praça esportiva foi feita para isso, ela foi feita para utilizar, e cada segundo que ela fica sem utilização é um dinheiro público que foi desperdiçado. Deprecia também. Então, é importante que as secretarias e as federações, as ligas, as entidades trabalhem em conjunto para usar ao máximo os equipamentos esportivos que a gente tem disponível e também procurar cada vez mais parcerias para que a gente tenha mais equipamentos. Eu acho que o Brasil como um todo ele tem um déficit de equipamento esportivo. A gente precisava ter muito mais do que o que a gente tem. Então, quando você puxa e fala de esporte universitário americano ou de esporte americano, você vê que eles têm uma realidade de esporte, de praça esportiva, que é muito diferente do que acontece aqui no Brasil. Então, lá você tem, às vezes, em cada cidade, diversos ginásios, diversos campos, diversos estádios. E quando você vai ver a realidade aqui no Brasil, é quase que uma briga para conseguir um espaço para poder realizar um grande evento, para poder realizar um jogo, para poder realizar uma partida. Então, esse trânsito entre o sistema federativo e secretarias de esporte dos municípios, do estado, é fundamental. Você citou bem, e queremos até chamar a atenção dos secretários, não generalizando, que tem secretários que são muito comprometidos. Eles utilizam seus equipamentos ao máximo, de segunda a segunda. Às vezes tem que fazer manutenção da piscina, que até pela legislação é obrigatório dar aquela limpeza, fazer tudo, e de fazerem rapidamente numa parte da manhã, já para deixar disponível à tarde para a sociedade em si. Mas você falou tudo. Se ficar parado, é pior. Não existe também tanta demanda da população para usar 24 horas o equipamento. Uhum. As parcerias com as federações são fundamentais. E um detalhe, o munícipe da cidade, que pode ser universitário, um atleta do judô, do atletismo, do basquete, pode estar também ali participando de uma competição. As federações abrem essa possibilidade até de projetos sociais. Tem modalidade que, se a cidade tem a sua equipe de um projeto social, participa ali livremente. Então, os secretários, como eu disse, não posso generalizar, mas existe ainda equipamentos que você, às vezes, vê que no fim de semana está lá parado. E entidades precisando. Então, essa comunicação nós estamos estreitando para isso. Inclusive, aqui, não no município, já no município, no passado, eu fiz essa crítica. Tomei bastante paulada, porque onde já se viu ginásios, campo, futebol, de sábado à tarde desocupado e a gente desesperado buscando locais para competições. O próprio Estado, e fiz crítica também no passado, de estar o ginásio de Ibirapuera, pista ali livre, campo livre, e precisando e aquela dificuldade para conseguir a utilização de equipamento. E também o preço público tem que ser discutido. É justo ajudar? Tá bom, mas nós estamos fomentando uma entidade federativa, está fomentando o esporte. E o equipamento é público para ser utilizado. Pode ter essa parceria de gratuidade, mas tem momentos, tem secretaria que tem que o preço público. Isso pode ser superado, essa questão, em parcerias que temos que fazer. É aquele ponto de vista que eu te falei. Vou pôr mais água para você. Às vezes, muita Secretaria de Esportes fica presa em relação ao preço público e não percebe que, se você calcular mesmo com base ali no preço público, cada hora não utilizada daquele ginásio, pensa que aquele dinheiro está se perdendo. Então, não aluguei para ninguém, ficou um mês parado. Então, cada hora foi dinheiro ali que seria para o esporte que se perdeu. Então, o preço público, muitas vezes, é o investimento. Às vezes, a secretaria não tem como financiar ou ajudar financeiramente a competição, cedendo o espaço, aquele recurso que seria o preço público, é como se fosse um investimento que ela está fazendo naquela modalidade, naquele esporte. E eu acho que esse é um ponto que
São Paulo, enquanto estado, tem ficado um pouco para trás em relação a outros estados no Brasil. Você vê cada vez mais outros estados investindo, trazendo competições. Já faz anos que a gente não consegue trazer um evento nacional universitário aqui para o estado de São Paulo. Por quê? Porque em outros estados você vê as secretarias municipais, as secretarias estaduais investindo, levando esses eventos, e isso tem acontecido em todas as modalidades. Então, São Paulo tem perdido um pouco de protagonismo justamente porque a gente não tem conseguido trabalhar bem essa parceria entre o sistema federativo e as secretarias e Secretaria de Estado para fazer com que o Estado possa receber e sediar grandes eventos nacionais e até internacionais. Não, você falou tudo. É uma pena, porque nós estamos vendo isso, Kalel, há muitos anos e a gente não está reagindo. Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Nordeste, levando grandes campeonatos, e você disse tudo, não é só universitário, de várias modalidades, estão sendo realizados fora do estado de São Paulo. Alguma coisa está errada aqui. E nós temos equipamentos. Você vai para Mogi das Cruzes, Suzano, Osasco, Barueri, Santo André, São Bernardo, São Caetano, grandes equipamentos. Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto. Todos os municípios aqui têm excelentes equipamentos. E a dificuldade de você ter acessibilidade, trazer uma grande competição. Que a gente até comenta, Kalel, se faz um campeonato, um brasileiro, por exemplo, já começa numa quinta-feira. Quarta, quinta, chegando gente. São pessoas que vão dormir, comer, gastar no comércio, ir ver alguma coisa, levar artesanato, além do nome da cidade. E pensar que São Paulo é gigante, né? Então, se cada grande cidade aqui trouxesse um evento nacional de uma modalidade, a gente teria todos contemplados aqui. Então, talvez valha esse incentivo aí para os nossos secretários municipais, terem também como objetivo, talvez, a cada ano trazer uma modalidade em âmbito nacional para sua cidade. Pô, vamos fazer um brasileiro de judô aqui em São Caetano, vamos fazer um de atletismo em São Bernardo, vamos tentar, porque isso é algo que é fundamental para o incentivo à modalidade. Então, para o atleta, para a criança, para os projetos sociais que acontecem na cidade, talvez acompanhar um campeonato brasileiro, acompanhar grandes atletas, pode ser um incentivo. Agora você tem aí, por exemplo, o Hugo Calderano no tênis de mesa, que teve um resultado excepcional. Quando é que a gente vai conseguir acompanhar o Hugo Calderano aqui em São Paulo? Então, talvez valha a gente investir para que os nossos munícipes tenham o contato com essas grandes lendas aí do esporte, porque uma hora elas vão acabar. Então, daqui 4, 5 anos, talvez, o Calderano não esteja mais competindo, e aí a gente não teve a oportunidade de assistir, seja ele, seja a Bia Haddad, seja o João Fonseca. A gente precisa trabalhar para aproveitar esses atletas e poder acompanhar, pelo menos em algum momento, eles brilhando ali no auge nas suas modalidades. Você falou do Baby, por exemplo. Qual foi a última vez que vimos o Baby competir aqui, em São Paulo? Não vi. Pode ser o estadual aí, ele ter participado, seletiva, mas de grande porte não, porque não tivemos. Como outros ídolos, o atletismo, que isso aqui era um celeiro. Você falou também um item muito importante, um incentivo às pessoas que praticam esporte a ver os seus ídolos, projetos sociais que você citou, os jovens praticando, porque ele vai sentir ali, pode ser que ele não esteja competindo naquele momento, mas ele vai estar na arquibancada, vai estar ali pedindo autógrafo, perto dos atletas, estimulando eles a prática do esporte. Então, é de grande relevância essa sua observação e tomara que todos os secretários possam entender isso. É que eu te falei, a grande maioria tem esse comprometimento. Outros estão ainda num processo recente, mas tenho certeza que vão realmente superar essa barreira e procurar as federações. Nós vamos fazer um novo encontro entre secretários e as federações para que
fomentem isso. Mas também vale também a gente fazer uma meia-culpa que muitas vezes o secretário de esportes não faz porque ele não tem um apoio ali da municipalidade, né? Então, eu falo enquanto federação, a gente, em momento algum, tá ali para cobrar alguma coisa do secretário. Na verdade, a gente tem que estar junto com o secretário para buscar esse recurso, às vezes, dentro do orçamento da prefeitura, fazer um apelo para o prefeito, para os vereadores, vamos melhorar o orçamento das secretarias de esporte como um todo, porque a realidade que a gente acaba se deparando é um orçamento para o esporte muito abaixo do que o esporte realmente precisa. E falta, às vezes, nós que somos do segmento esportivo, essa conscientização de nos unir para buscar mais representatividade, para buscar mais apoio ali do poder público. É algo que eu sempre falo, é uma diferença que você vê no segmento esportivo e no segmento cultural. O esporte entende o apoio do poder público como favor, a cultura entende como direito. Então, a gente precisa entender como um direito esse investimento dentro das secretarias de esporte para que os secretários de esporte também possam desenvolver programas, possam renovar, reformar os seus espaços, possam sediar eventos nacionais. Então, a gente precisa, enquanto segmento, se unir e tentar buscar esse recurso junto aos vereadores, buscar esse apoio junto ao Legislativo Estadual, ao Legislativo Nacional, para que o esporte realmente possa crescer de maneira orgânica, possa crescer de maneira estruturada e não só depender de um lampejo ou outro a cada 4 anos aí numa Olimpíada. Não, você citou bem, porque a gente não pode recair a culpa só no administrador público, que é o secretário. Há realmente a importância da Câmara Municipal de cada cidade buscar realmente melhorar o orçamento. O prefeito também tem essa responsabilidade, que a gente sempre comenta aqui, Kalel, que o esporte é o maior movimento de inclusão social do mundo. Aliás, uma peça de teatro, um cinema, no máximo é 2 horas. Ninguém aguenta ficar mais do que isso. O esporte começa às 8 da manhã, termina às 8 da noite, as competições. Você não assiste o mesmo filme no cinema ou uma peça, raras vezes você vê. O esporte, em cada semana, é um quadro diferente, pessoas diferentes, resultados diferentes. Inúmeras. Hoje nós estamos com mais 120 modalidades esportivas. Olha a diversidade que nós temos com a questão do esporte. Sem menosprezar a cultura, que é de extrema importância para a formação do caráter, para a concepção nossa como cidadão. Mas o esporte é que a gente associa saúde, entretenimento, a valores que trazem o esporte para essa garotada. Então, a Câmara Municipal tem a sua responsabilidade, o prefeito tem, e o secretário também tem que cobrar, né? Agora, Kalel, só para a gente estar chegando no final, uma lembrança aqui, quando a gente fala de gestores, etc., eu tive a grata satisfação, quando nós ganhamos a eleição da FUP em 2011, e 2012 você já estava conosco lá, já na diretoria, eu fui visitar Campinas, quando nós criamos aquela regional com a Carina, com a Unicamp. Eu não sei se você foi, não lembro. O secretário de esporte era o Dário, que é o prefeito atual. E o funcionário dele, que nos atendeu, que era o Fernando Vanin, hoje é o atual secretário de esporte. Olha aqui. Aí um dia eu estou lá, eu vi o rapaz, ele falou, Mausler, às vezes a gente tem uma distância que não se vê, e aí tem a lembrança, mas da onde que eu lembro, né? E a gente conversando, pô, você me visitou lá em Campinas, quando criaram aquela regional, né? Que fizemos aquelas conferências em Campinas, e eles deram um apoio muito grande para a Carina, que era a nossa diretora, e a grata satisfação que o Vanin está entrando no 2º mandato de secretário, fazendo uma excelente gestão em Campinas. E também ter nos atendido em 2012, em ajudado a nós realizarmos as competições universitárias.
Você tem conversado com ele? Que é um que eu te passo o contato, que é Não, é importante. apaixonado no esporte. Campinas é um polo muito forte de esporte universitário, né? Tem a Unicamp, a PUCamp e a região ali com diversas universidades. Jundiaí também faz parte Sim, ali. sim. Né? Ali São Carlos também participa, Bauru, Rio Claro. Então a gente tem ali uma série de competições ali sendo desenvolvidas. Acho que a gente pode estreitar esses laços aí com a Prefeitura de Campinas, com a Secretaria de Esportes. A gente tenta marcar posteriormente mais uma visita lá e tentar fazer essa parceria para desenvolver mais o esporte universitário ali no interior. Olha, Calel, aqui ficamos à disposição, a Semesp, para realmente, no secretário que você precisar um contato, o Vaninha Irmão. São José dos Campos, nós temos lá o Thiago também, Osasco, o Tom em Barueri, todos. O Nardinho, que eu quero mandar um abraço, que sempre nos acompanha lá de Suzano. Sexta-feira eu tenho uma reunião com o Fred na Secretaria de Mogi das Cruzes. Então a gente faz um trabalho orgânico, um trabalho sustentável, sem depender de nenhuma instituição para a comunicação nossa com as secretarias. A gente tem um trabalho realmente independente, de estrutura exclusiva da Semesp, não usando... Eu vi o prêmio da Semesp recente, né, na feira do Arnold. Não usamos estrutura de terceiros nenhum, nem de instituições, de autarquias de governo. Nós temos uma independência muito grande nessa comunicação, que os secretários possam distinguir isso. E o avanço que nós fizemos foi nisso. Instituímos o prêmio Cidade Esportiva do Estado de São Paulo justamente para homenagear todos esses gestores, administradores. Já fica ideia de colocar uma das categorias o apoio ao esporte universitário. Tem diversas cidades aí que apoiam e tem programas aí de parceiros para investir em esporte universitário. Então, talvez seja uma possibilidade de categoria aí para o próximo ano do prêmio da Semesp. Vamos incluir, porque é o professor Ivan, que é o nosso secretário de Relações Acadêmicas, ele que é o coordenador disto. Então, até teve uma cidade que falou assim, poxa, eu tenho um programa na minha cidade tão bom, por que vocês não nos procuraram? Para que tenha um esclarecimento único, nós temos um regulamento desse prêmio. E então, são vários requisitos. Política pública, base, PCD, idoso, alto rendimento, recepcionar campeonatos de entidades, levar delegações para as competições, enfim, tem vários. O secretário estar também envolvido num aprendizado com relação a cursos, saber, etc. E nós tiramos uma análise que foi feita de todas as secretarias que estejam participando de todas as ações que a Semesp faz. Então, eu não posso pegar uma cidade no extremo de São Paulo que tem uma importância tão grande, divisa de Mato Grosso ou, sei lá, de algum outro estado, e ele nunca tenha participado de um seminário da Semesp, do congresso da Semesp, dos cursos que nós disponibilizamos de gestão pública, das visitas técnicas. Você vê, agora em junho nós estamos fechando uma visita técnica no Comitê Paralímpico. Ali é para que todos os secretários, os seus colaboradores que são de grande relevância na secretaria, que um só não carrega, tem que ter uma equipe, conheça aquela estrutura, saiba o que é uma política pública voltada para o PCD. E lá eles oferecem alguns convênios com as prefeituras de cursos, de capacitação, de também trazer atletas, buscar com um veículo ou uma van, um ônibus, atletas à cidade, dependendo do raio de quilômetro, acho que é 100 quilômetros, trazer para o comitê para treinar. Temos uma outra visita técnica no Instituto Neymar, todo ano, para que os secretários conheçam o que é o terceiro setor. O primeiro setor é o público, o terceiro setor são essas entidades que desenvolvam políticas públicas para o esporte. E o Instituto Neymar e outros que a gente costuma
pôr na nossa grade de visita. E temos uma outra visita técnica, que é a visita na FATEC do esporte, que temos lá a ETEC FATEC, que é uma estrutura fantástica, que os secretários têm que olhar e ver como que você trabalha a educação com o esporte. E o orçamento que eles têm para gerenciar e administrar tudo aquilo. Não, além de ser um celeiro ali de profissionais do esporte, né? Sem dúvida. Tenho 3, 4 profissionais que atuam hoje com a gente, além da FUP, nos eventos em geral que a gente trabalha, que vieram lá da ETEC e da FATEC. Com uma grande experiência, com vontade de ir para o mercado, né? E com uma base boa, né, Kalel? Aliás, é um lugar que você pode pedir lá para usar o espaço, que eles têm um Sim, belo... o espaço é excelente. Tem tudo, campo, quadra, society, areia. É fantástico. Então, o que nós oferecemos para os secretários? Várias ações no decorrer do ano para que ele aperfeiçoe o seu conhecimento. E qual é o custo disso? 0. Como pode um cast aqui, a gente sempre entrevista um secretário, uma personalidade, um dirigente, a gente fez o equilíbrio, então é secretário e dirigente, como é o teu caso hoje, porque juntos é que a gente vai fazer um esporte mais forte para o nosso estado. Então, nesse sentido que também instituímos esse prêmio, foram 24 cidades que foram contempladas. Agora vem um segredo, teve disputa? Nenhuma. Foi um reconhecimento pelo trabalho deles. Outras cidades que estiveram próximas, que mereceriam também os seus prêmios, nós não tínhamos estrutura para ficar o dia todo dando 100 prêmios. Ali a gente tinha um catálogo de quase 100 cidades que mereciam naquele momento. Mas nós tínhamos que escolher 24, que a organização nos deu, na parceria com a Arnold, fazermos esse prêmio. O ano que vem temos cidades que vão estar sendo contempladas que poderiam ter ganho agora. Agora, não é uma disputa de cidade, nada. É reconhecimento pelo trabalho, pelos relevantes trabalhos. E um detalhe, Kalel, não sei se você observou, não dá para trabalhar só com cidade grande. Então, nós temos ali 7 categorias de cidade que tem 1.000, o último IBGE, 928 habitantes, até 10.000. Então, desse universo, a gente reconhece uma cidade ou 2. Então, é dessa forma que a gente vai poder incentivar cada vez mais. Quando você falou do universitário, está uma boa sugestão para que a gente inclua também, para reconhecer a importância da cidade como um todo no esporte. Mas nós vamos, o ano que vem, também homenagear os dirigentes das federações, porque são pessoas que trabalham de uma forma muito abnegada, trabalhando, suando, você se dedica ali um tempo integral ali para fazer a FUP acontecer. Então, a gente tem que reconhecer o valor de vocês. Então, tá aí mais uma dica aí na feira do Arnold de 26, Estaremos 24 lá. cidades, mais as federações que serão também homenageadas. Kalel, desculpa, eu tive uma recaída aqui de ficar... Você sabe que eu sou prosa, né? Então, eu gostaria agora que você tivesse algumas considerações ou alguma pergunta que eu não tenha feito, que você possa falar aqui, as tuas considerações que você quiser aqui, Kalel. Você é da casa. Eu primeiro agradecer novamente aí o convite, poder estar aqui, poder participar. Sempre acompanho aí os convidados quando possível. Aí eu acho que é um canal de comunicação bem interessante para a gente poder falar um pouco da nossa realidade enquanto gestão esportiva. E também aí deixar registrado que hoje sou presidente da FUP, trabalho com gestão, tenho uma agência, trabalho com eventos esportivos e grande parte aí desse meu início dentro desse segmento foi a convite do Mausler, ali para ser estagiário dentro do gabinete do Aurélio Miguel. Comecei ali como estagiário, na sequência ali entrei ali como o diretor da FUP e a partir dali, basicamente, toda a minha carreira foi construída dentro da gestão esportiva. Então, se alguém não gostar, o culpado Mausler Paulinetti. Não, que é isso. O Kalel, foi uma satisfação, porque você, quando
foi nos procurar, eu lembro até hoje, você estava com aquele rapaz de Goiânia, né, que também era Meu formado em amigo, Direito. Fernando Rossi. Fernando Rossi, ele estava de terno, elegante, tá? E você foi com os brilhos, nos olhos, falando do esporte universitário. Eu lembro que você apresentou até um projeto que você fez de incentivo. Você é uma pessoa muito engajada. E o gabinete ganhou com a sua vinda. Tanto é que o teu período de estágio foi o menor em toda a Câmara Municipal, que você já foi para ser assessor. O Aurélio, o gabinete, tinha total confiança na sua capacidade, até porque, como formado em Direito, você tem um conhecimento muito amplo. Então, o esporte é a sua paixão, mas você é uma pessoa altamente capacitada no que você faz e dá essa segurança. Então, você contribuiu bastante para o gabinete e nós que pegamos o esporte universitário falido, juntos nós levantamos. E você está realmente fazendo um trabalho excepcional e merece todo o nosso respeito e é mérito exclusivamente seu. E ninguém vai reclamar comigo, porque você está fazendo realmente o esporte que estava abandonado, seu que está sendo hoje. Pô, mais de quase 40 modalidades, diversificando nacionalmente, levando atleta para fora do país. Então, você merece os parabéns. Não, eu agradeço e espero, em outras oportunidades, contribuir aqui com o Podiumcast novamente. Vamos marcar um dia aqui de fazer uma discussão, trazer um secretário. Vamos trazer o Vanim, que já esteve aqui, o Aurélio, que é um campeão olímpico, que participou também, trazer o Henrique, o outro, trazer um outro atleta aí de destaque que a gente possa estar somando. E fazer uma mesa redonda aqui, ó, tem a mesa aqui, não vai ser redonda, mas a gente utiliza aqui para fazer porque vai ser uma resenha gostosa. Sim, sim. Vamos, eu topo na hora. Bom, tem mais alguma coisa, Kalel? Estamos completando 1 hora de programa. Acho que é isso. Então, aqui, todos que vêm ganham aqui uma lembrancinha. Aí sim. Eu sei que a turma fica na expectativa de abrir aí e ganhar um relógio, mas, na verdade, é uma canequinha. Eu vou ganhar uma caneta lá, um relógio? Não, é uma caneca de lembrança. Tá ótimo. Só ganha quem vem no programa. Não, tá ótimo. Vai entrar ali para coleção. Então, uma lembrança aí e quero agradecer a sua presença. Você é uma pessoa... Aliás, com essa experiência que você disse aqui, quem precisar de projetos esportivos, leis de incentivo que o Kalel domina, tanto do município, do estado, como do governo federal, fomenta, tenham aí uma assessoria que orienta da melhor forma possível, com maior segurança, que isso que é importante. Tem gente que, vou fazer um projeto. E é arriscado quando a pessoa não sabe o que está fazendo. E o Kalel tem larga experiência nisso. Mais de 15 anos trabalhando com projetos. E quando alguém precisar de alguma coisa, pode procurar aí o Kalel Brandão, pela FUP ou pelo nome dele, e ele prestará realmente um bom trabalho a todos vocês, com segurança e entrega, né? Que isso que é importante. É isso aí. Mas, Kalel, obrigado pela sua presença. Manda a lembrança em casa, tua família é muito legal. Às vezes eu encontro teu pai aí nos eventos, né? Estamos trabalhando bastante ali. Meu pai trabalha com montagem, com infraestrutura de evento, então está sendo sempre também aí nos eventos esportivos. A equipe toda ali, com uma bela entrega, tudo com direitinho. Aí eu vejo, só podia ser lá da equipe do Kalel mesmo. Então, parabéns, manda a lembrança a todos. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam e muito obrigado. Semana que vem vamos fazer o 100º Podiumcast, né, Palheta? É isso aí. Hoje você é o 99, hein? Olha aí, hein? E semana que vem vamos ter um convidado aqui e a gente sempre tem uma química gostosa. Fechou. Obrigado, Kalel. Valeu, Mosler. Abraço.